Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, estamos ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação e debate para você, juntos de segunda a sexta-feira, sempre neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição da discussão política e do debate dos temas, dos assuntos que são importantes, que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e, claro, os temas do Brasil também. Lembrando que de segunda a sexta você acompanha, confere também a nossa reprise, sempre a partir das 8 da noite. Covid aí disparado no Brasil inteiro, lamentavelmente 20 unidades da federação ou mais, querendo comprar vacinas, que o governo federal não compra, por nada, que o Ministério da Saúde diz que vai ter, mas nunca tem, colapsando o sistema de saúde, até mais o privado do que o público, Os hospitais estão completamente lotados, especialmente os grandes hospitais, os mais famosos hospitais da cidade de São Paulo. E nunca foi tão verídico aquilo que foi dito aí recentemente por um importante infectologista, Se você que é rico, você que tem dinheiro, pensa que vai se salvar, esqueça. Você vai cair na fila do SUS, se Deus quiser, você vai ser atendido. Se Deus quiser, não vai faltar oxigênio para você, Isso aí depois você volta para casa. Aí você contrata aí a sua equipe de recuperação, fisioterapeutas, essa coisa toda. Que, meu amigo, acabou. O Albert Einstein não tem mais lugar, o Sírio-Libanês não tem mais lugar, o Oswaldo Cruz não tem mais lugar, o Santa Catarina não tem mais lugar, não tem mais lugar em lugar nenhum, tá certo? Colapso na saúde privada do Estado de São Paulo, do resto do Brasil e a saúde pública, infelizmente, se encaminhando. O Santos tinha uma situação bastante razoável. Ontem já apresentava mais de 70% de lotação nas UTIs da rede pública, um salto incrível nos últimos 15 dias, enfim. Estamos perdendo para o vírus. Lamentavelmente, essa é a dura realidade, e temos que nos acostumar. O prefeito ontem deu uma declaração forte, vai se antecipar ao governo do Estado, fechar as praias, Não há barreiras sanitárias, o governo do Estado se rende aí a Ecovias e as outras concessionárias pelo Estado de São Paulo afora, não faz as proibições, então evidentemente que os prefeitos não podem ficar aqui olhando para o céu e aguardando as pessoas descerem a serra, lotarem aqui as nossas praias a troco de nada. A previsão de sol no fim de semana, o Rogério Santos, que é prefeito de Santos e é presidente do Condesb, anunciou ontem o fechamento das praias a partir das 0h deste sábado, meia-noite, A partir da meia-noite começa a fechar, a cercar todas as praias. Aqui em Santos é mais fácil, como ele mesmo assumiu, Outros municípios a situação é muito complicada, não só pela quilometragem das praias, só Praia Grande tem 21, 22 quilômetros de praia, Guarujá tem praias espalhadas, Bertioga também, enfim, a situação não vai ser lá muito tranquila, Mas o que ele disse ontem, eu assino embaixo, as pessoas é que têm que ter a consciência de que a situação é difícil, a situação é complicada, E lembrar que é possível, de repente, do nada, ter um caso aí na sua família. E lembrar, o pior de tudo, Essa cepa que está circulando aí atinge muito mais pessoas de menos idade, Pessoas abaixo dos 40, abaixo dos 30, enfim, E tem molecada por aí sendo entubada pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil afora. Ou seja, infelizmente é o que vivemos. Enquanto o negacionista nos Estados Unidos perdeu a eleição e o Joe Biden assumiu a presidência da República, está vacinando 2,5 milhões de americanos por dia, Aqui o negacionista continua no poder e nós estamos nesta baba em que estamos, Paga o pato o comércio, paga o pato o comerciante, o comerciário, E pagamos o pato todos nós, com a economia afundando. Lembrando sempre a reprise, 8 da noite, de segunda a sexta-feira. A gente, nas sextas-feiras, sempre faz um programa mais voltado para o trabalhador, para tentar tirar as dúvidas, trazer as informações, os temas mais importantes. E a gente, com prazer, recebe aqui mais uma vez a doutora Thelma Rodrigues, advogada da área trabalhista. E hoje tem assunto adoidado aí para a gente passar, para conversar, para debater, para explicar para o trabalhador, Thelma? Prazer revê-la. Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Eu que agradeço poder estar participando aqui mais uma vez do programa, agradecendo sempre ao Vinagre, aos nossos colaboradores aqui e tentar, são muitos assuntos, Boturão, principalmente aí na esfera trabalhista, a questão do auxílio emergencial, aquela questão, eu
que nós estávamos discutindo há umas 2 semanas atrás sobre essa questão da negociação coletiva, né, e da demissão em massa, que está aguardando ainda no STF, não teve votação, né, eles estão em outro tema. Bom, mas enfim, a gente vai tentar aí falar um pouco do que está acontecendo, o que é mais interessante. A categoria que nós trouxemos também hoje, que você vai apresentar daqui a pouco, também é uma categoria importantíssima aqui para a nossa região, não só para a nossa região, né? Brasil. É uma das categorias aí mais importantes aí do nosso país. E vamos ver, né, Boturão, no categoria decorrer... histórica, né? Histórica. Histórica. Ele vai se apresentar e depois a gente também ajuda aí na apresentação, porque merece. É verdade. Doutor José Stalin, mais uma vez, participa com a gente, não é? Traz aqui a sua sapiência jurídica, a sua experiência também como professor universitário ao ponto de vista. Prazer revê-lo. Tudo bem, né, Stalin? Prazer é todo meu, Boturão, senhores telespectadores. É uma satisfação estar presente aqui novamente nesta sexta-feira, tentando esclarecer algumas dúvidas, quando solicitadas, em razão dessa insegurança legal, jurídica que vivemos nesse país, não só em função da pandemia, mas também pela indefinição dos poderes constituídos, que vivem numa situação caótica de informações contrárias, difíceis de entender e de aplicar. Muito bem, lá na ponta, representando aqui a CIPA, né, do Sindicato dos Estivadores, como a gente falou, um sindicato histórico, né, uma marca, né, muito importante para o trabalhador aqui na cidade de Santos, nos portos brasileiros, né? Aqui o Célio Costa, que a gente recebe no ponto de vista mais uma vez. Prazer recebê-lo, Célio, está tudo bem, hein? Célio Brasil. Célio Costa não, Célio Brasil. Célio Brasil, perdão. Tudo bom, graças a Deus, é um prazer. E corrigindo também, já fui cipeiro, né? Mas tenho um conhecimento nessa área também, por ter sido cipeiro, que é uma categoria, como vocês já falaram aqui, ela é histórica, é uma categoria que vem contribuindo muito pelo Brasil, através do maior porto da América do Sul, né? E que é uma categoria que vem construindo sua história ao longo desses quase 100 anos de sobrevivência. Foram muitas lutas, foram várias embates, né, para poder nos mantermos no nosso mercado de trabalho, que hoje nós temos aí algumas leis ao qual nos rege, né, que são, as mais específicas são 3 leis dos portos, que hoje, apesar de tantas leis que existem por aí, né, graças a Deus nós temos leis que nos amparam, apesar de muitas delas os próprios políticos que ali redigiram essas leis lá atrás, nessas mudanças, tentaram de alguma forma tirar direitos e com muita bravura, com muita garra, né, a estiva de todo o Brasil conseguiu mantermos no nosso mercado de trabalho, junto com as federações, né, no nosso caso é a FNE, Federação Nacional dos Estivadores, e as outras federações, que são as outras 2. E as leis são a 12.815, a 9.719 e agora a mais recente, 14.047, que era a antiga MP 945. Estamos aí para ajudar. Opa, vai ajudar bastante, né? Já deixou claro aí o conhecimento e algumas questões importantes que nós temos para discutir e debater aqui com o Célio Brasil. Agora está certo, né? Isso. Muito bem. Bom, lembrando sempre, o programa acaba às 14h30 ao vivo, a reprise só começa às 8h, como eu digo sempre aqui, só Deus é que pode saber o que mais vai acontecer na combalida República Brasileira, né? Covid-19, 37.026 casos em Santos, 1.138 óbitos, 106.477 aqui na Baixada, 3.391 pessoas perderam a vida, todos os amigos, familiares, os nossos sentimentos de todos os dias aqui, né? 2.164.066 casos no estado de São Paulo, 63.010 pessoas morreram de Covid. 11.284.269 casos no Brasil,
273.124 óbitos, números oficiais do ex-Ministério da Saúde, né? Destruído aí pelo atual governo, né? Muito bem, prefeituras fechadas, prefeituras abertas, praias fechadas. Eu já disse isso, né? Você, a partir das 0 hora, não poderá pisar na faixa de areia aqui da Baixada Santista, né? A não ser que algum prefeito não consiga conter aí as pessoas. Aqui em Santos isso é absolutamente tranquilo, né? A gente já viu na virada do ano e em outros momentos, né? Nas outras cidades eu espero que isso seja respeitado também, né? E finalmente está aprovado aí o auxílio emergencial, né, doutora Thelma, que vai bater quase 3 meses que o trabalhador não tem esse suporte aí para tentar se manter, né? Vem aí num sufoco danado. E nós temos aí classificações aí do auxílio emergencial, não é mais aquele valor, né, horizontal de R$600 para todo mundo. Tem gente que vai receber 150, outros vão receber 200, outros vão receber 250 e, dependendo da situação da pessoa, né, vai receber cerca de R$300, né? É muito pouco, não há dúvida com relação a isso, né? Mas pelo que diz aí o governo e como gosta aqui o doutor Stalin, o sinistro Paulo Guedes, é o que tem para o momento. É o que tem. O valor ficou abaixo do que todos gostariam, inclusive até os próprios parlamentares, mas foi o que foi decidido, né? Com um teto de 44 bilhões, aí para eles poderem remanejar tudo isso. Agora, assim, o que eu só gostaria de destacar, que já foi, vai ser talvez hoje ou amanhã ainda uma medida provisória para poder esclarecer todos os pontos, mas lembrar que o valor vai ser pago para chefe de família, eles fizeram uma divisãozinha lá, que até depois a gente pode aqui dar uma esclarecida melhor. Mas o que é importante vir também, aqui ele está na questão do auxílio emergencial, né, dos que vão receber, não tem atividades. Agora, quem está trabalhando também, espero aí que nessa medida provisória ele também já dê uma sinalização de como vai ficar, se vai ter redução de salário ou, melhor, redução de jornada, como que vai ficar a situação desse pessoal que ele também teria que já resolver, né, nessa mesma canetada aí, aproveitar uma vez só. Agora, o que também, apesar desse auxílio ser pequeno, da primeira vez ele abrangeu aí quase 65 milhões de pessoas, foi pago, né, os invisíveis, eles acharam todo mundo e conseguiram pagar. Só que dentro desses 65 milhões de pessoas, muitos, o que está sendo apurado aí pelo Tribunal de Contas da União e agora com declaração de imposto de renda, receberam indevidamente os valores. Eles vão ter que devolver. Porque é um absurdo alguém que queira pegar um valor sabendo da necessidade que a nossa sociedade, que o nosso povo aí atravessa. Então, eles estão calculando aí que seja mais ou menos agora uns 40 milhões, começando, como sempre, lá pelo que as pessoas que já estão cadastradas no Salário Família e assim sucessivamente. E só esclarecendo que mudou essa questão do valor, que era para uma pessoa só, 150 para uma pessoa, para quando tiver 2 membros da família, 175, eles devem fazer uma fiscalização, não me perguntem como ainda, mas eles devem ter isso aí, algum cadastro. E a chefe de família vai receber no total que seria os 375 também. Pouquíssimo. Acho que poderia melhorar muito mais. Né? Eu acho que, inclusive, os parlamentares também não se preocuparam, ninguém se preocupou. A emergência era aprovar a qualquer custo e a qualquer valor. E deram essa miséria aí para o trabalhador. Agora, o que ele vai comprar se precisar realmente, né? Com esse dinheiro. E os militares, hein, que vão ter que devolver também. Proporcionaram aquele escândalo, né, que o Bolsonaro, na época que ele xingava a imprensa ali no cercadinho da saída do palácio. Não, eles vão devolver. Isso
são maus militares e tal, que fizeram isso e tal. Só que o assunto morreu, ninguém mais falou nisso, né? O Vinagre está aqui com a gente, o Vinagre é um ex-militar. Você recebeu o auxílio emergencial, Luiz Vinagre? Não. Eu sou da reserva não remunerada. Não remunerado. O Vinagre não Vinagre não recebeu, nem requisitou, né? Não requisitou. Não requisitou. O Vinagre está aqui com a gente. Não requisitou o auxílio emergencial. Agora todo mundo tem que devolver, como diz a doutora Thelma, né? Uma ilegalidade que foi cometida. O engraçado é que eles jogaram para baixo do tapete a história desses militares aí. Claro que são maus militares, né? São alguns militares que desonraram a farda, né? Aliás, tem alguns maus militares aí, viu, que estão desonrando a farda de uma maneira assim terrível, viu? O tal do Pazuello, então, que o diga, viu? E aí, doutor Stalin, vamos para mais um auxílio emergencial? 200, necessário, 250, né? 300? Necessário, mas eu fico inibido de tecer comentários, porque eu sou igual um conhecido apresentador de TV que diz o seguinte: só acredito vendo. Então, depois que for publicado no Diário Oficial, o auxílio, né? Não, vai ter. As medidas provisórias, Vai ter, etc., vai ter. tudo que vem por aí, só depois que ficar definido e publicado no Diário Oficial, aí eu vou analisar. Porque, por enquanto, num país de insegurança, tendo a lei, já existe insegurança, imagina não tendo a lei ainda, como é que fica a situação. Então, nós vamos ficar patinando sem um resultado prático. Então, eu quero que seja publicado o mais rápido possível para analisar os termos de quem recebe, como recebe, qual o valor, quais as condições. Isso tudo precisa ser bem esclarecido e bem pontuado na lei. Agora, o que está definido aqui, né, Thelma, que o governo vai retomar aquele programa que permitiu que as empresas cortem salários, né, e jornada de trabalho dos funcionários ou suspendam contratos, né? Isso acaba sendo bom para quem contrata, para o empregador, é ruim para o empregado, para o trabalhador. Mas é como o doutor Stalin está falando. Nós não vemos, a gente não viu lei, a gente não viu nada. O projeto foi lá, falou sobre o auxílio emergencial, os valores. Agora, precisa regulamentar através da medida provisória, aí ele vai poder, com esse crédito aí que foi aprovado para ele gastar, os 44 bilhões, aí ele vai poder ver como ele vai usar esse dinheiro. Se ele vai fazer esse mesmo procedimento da suspensão do contrato, o seguro-desemprego que vai bancar aí os salários, tudo isso é como o doutor Stalin pontuou ali muito bem, só vai poder ser analisado depois que for redigido, porque até então nós só temos lá o projeto de lei que deixou lá, cedeu, né, nesse orçamento aí que, apesar de tantas negociações, conseguiu os 44 bilhões desse teto, que é o importante, foi o teto, os 44 bilhões. E o auxílio emergencial vai sair daí. Né? O resto, por enquanto, é especulação, como tudo no nosso país. Estamos especulando que seja assim, tudo que a gente está lendo aqui, né, foi o que o Guedes falou, foi o que está sendo dito. É tudo muito vagaroso, muito lento demais, né? Para uma segurança jurídica, você precisa editar lá a medida provisória, explicando direitinho como é que vai ser usado e como é que vai ser feito, né? O Joe Biden Todas essas assumiu... matérias aí que nós estamos são especulações, vamos chamar assim, não há nada ainda definitivo, não está nada definitivo, precisa chegar a medida provisória definindo como vai ser pago. Eu não quero comparar uma economia com a outra, nenhuma nação com a outra, eu sei que são países incomparáveis, enfim. Mas o Joe Biden assumiu em 20 de janeiro, 20 de fevereiro, não estamos ainda em 20 de março, não tem 60 dias de governo ainda. Ele aprovou no Congresso Nacional uma medida provisória, como se fosse, né? 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para injetar na economia. As pessoas vão receber dinheiro em casa, para não saírem de casa, para não poder trabalhar. Não é só o cara que não quer trabalhar, que não pode, é uma pandemia. A situação está muito difícil, muito complicada, né? Claro que eu não vou querer que no Brasil se dê ao trabalhador, às pessoas em casa, um valor desses, né? Nós não temos essa situação. Mas um pouco é praticamente o orçamento da União, né? Do país, né? Do Brasil, né? Em um ano, né? E está vacinando 2.500.000 pessoas por dia. E o SUS é nosso, nós é que temos o SUS.
Nós é que temos essa cultura. Nós é que... Desculpe. O SUS era nosso, nós tínhamos essa cultura, nós tínhamos essa expertise e jogamos tudo no lixo, né? Não compramos vacina, estamos aí numa fila de espera interminável, talvez a Pfizer entregue em julho, talvez em agosto, enfim, tudo é muito difícil aqui, hein, doutor Stanley? É interessante e pontual. Guardadas as devidas proporções Precisamos observar o seguinte, do Brasil que para os Estados Unidos. a dívida interna pública brasileira já está em 5 trilhões. Quando se fala em esse socorro emergencial, o valor que está destinado é uma gota d'água. É preciso entender que o país não é uma empresa que visa lucro. Claro. Porque o lucro de uma empresa Brasil, o que é? É a felicidade do povo. E mais agora, Deveria sobrevivência do povo. Essa que é a realidade. Vamos aproveitar. Eu achei que você ia falar um pouco mais, né? Até uma estou olhando aqui o doutor Stanley. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Muito bem, voltando à sequência do ponto de vista com a doutora Thelma Rodrigues, doutor José Stalin, ambos advogados, não é, da área trabalhista, e o nosso CL Brasil representando aqui a Estiva, não é, um sindicato absolutamente tradicional, e o Stalin tinha uma historinha aqui, é isso? Sim, com a presença do ilustre sindicalista aqui, da Estiva, eu lembrei de um fato que aconteceu uns anos atrás, em que, recepcionando um sindicalista de São Paulo, caminhando pelo centro da cidade, eu interrompi todos eles e falei assim, cuidado onde pisam, porque o solo aqui é sagrado. Eles ficaram assustados, o que houve? Eu falei, é simples, porque aqui começou o movimento sindical no Brasil. Quer dizer, no começo do século, um pouquinho antes, com as imigrações que vieram da Europa, da Itália, da Espanha, de Portugal, vieram pessoas valorosas que vieram trabalhar na Estiva e daqui expandiram para o resto do país. Então, o momento aqui, quando eu falei que o solo era sagrado, porque aqui começou tudo. O movimento do grande interlocutor social entre o capital e o trabalho começou aqui em Santos. Isso é muito interessante. E eu disse também que o solo era sagrado porque nós tínhamos um rei aqui. Aí eles perguntaram, mas que rei? Eu falei, o rei Pelé. Claro, no mínimo, né? Então... E olha que o Stalin é corintiano, hein? Isso é muito importante. O reconhecimento do corintiano ao rei Pelé. Agora, o Célio, a gente fala aqui sempre no ponto de vista, né? Que é inacreditável que os professores não estivessem na primeira linha para receber as vacinas, enfim, né? E vocês têm essa reclamação também, né? Então, nada contra, né? Os professores é uma classe também muito importante, né? Porque o futuro do Brasil depende muito dos professores, né? Sem professores, que seria, né, da cultura no Brasil e no mundo. Mas, por outro lado, nós temos a nossa categoria, que também contribui muito para o crescimento, né, do PIB do Brasil, e principalmente aqui no Porto de Santos, que 1/3 do PIB do Brasil passa por esse porto, e temos aí hoje um contingente de mais ou menos 2.300 homens estivadores, né? Se for contar aí das outras categorias, que são 8 ao todo, daí passa da barreira dos 6.000, 7.000 trabalhadores que sobrevivem desse porto aí diariamente. E é um porto que não para, hein? Não para. É um porto que opera de janeiro a janeiro, entendeu? Ele não tem feriado ali, não para para nada, é 24 horas, ininterruptas. E nós estamos reivindicando às autoridades, já foi enviado reivindicações para o ministro, né, da infraestrutura, para o secretário aqui de Santos, da Saúde, e a gente não pode ficar desassistidos, né? Porque, segundo a MP 945, foi feita ali uma reivindicação na época, até que foi atendido em partes, né? Na questão de colocar aquele kitzinho ali na entrada dos gates, que dá acesso ao terminal, do terminal ao navio, que é o álcool gel, que é né? Todo aquele preparo antes de entrar no navio. Tem máscara para vocês? Máscara também, cederam, certo? Mas ainda tem muito o que fazer, né? Porque o que está acontecendo? É inadmissível
um porto que nem o nosso, né, entrar navio aqui com tripulantes contaminados, como aconteceu, tem o quê? Umas 2 semanas atrás. Repercutiu, saiu até nos jornais, né? Eu queria saber o que aconteceu, porque onde é que está, no caso aí, o poder, né, nesse caso aí, a atribuição da Anvisa, de estar fiscalizando os navios na Barra e não deixar os tripulantes entrarem, o navio entrar com os tripulantes contaminados, entendeu? Então corremos sérios riscos, sim, iminentes a bordo, isso não vem entendeu? acontecendo? Aconteceu isso aí. A Anvisa está fiscalizando. Está fiscalizando, mas não sei por que águas d'água, esse navio chegou com esse tripulante contaminado, entendeu? Então, hoje nós temos aí, não sei o número certo, mas deve estar mais ou menos em 10 mil óbitos, estivadores óbitos. 10 10 óbitos. 10 óbitos, aliás. Falei 10 mil? Misericórdia. Mais ou menos 10 estivadores em óbitos, entendeu? Por Covid, e fora outros que já pegaram, né? Graças a Deus sobreviveram à doença, e outros que estão com a doença e estão se tratando. Então, temos que sim estar nessa lista dentre as prioridades, né, por ser serviços essenciais, como foi falado aqui. Na MP agora, nós fomos incluídos nos serviços essenciais, já éramos tratados como serviços, categoria de serviços essenciais, só que não tinha sido oficializado ainda. Oficializou agora com essa 9.945, a MP oficializou nós como serviços essenciais. Então, é nada mais justo do que essa vacina também chegue a nós o mais rápido possível. Não tem dúvida nenhuma, né? Serviço essencial, o porto não para, né, Thelma? Então é mais do que justo, mais do que correto, mais do que necessário que os estivadores, trabalhadores portuários recebam aí as suas vacinas. Só que é um detalhe, precisa ter vacina, né? Infelizmente, a situação está dramática. Tem outro tema interessante aqui que a gente discutiu várias vezes em outros programas, enfim, né? Essa questão da demissão em massa, pode demitir em massa, não pode demitir em massa, essa coisa que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, a gente não sabe ainda que caminho que decisão vai acontecer, vai ser tomada, né? E a famosa churrascaria Fogo de Chão, que fez uma demissão em massa em 2020, a gente lembra, discutimos isso aqui, né? Em algumas oportunidades, acabou condenada em 17 milhões de reais, né, Thelma? O Ministério Público do Trabalho, brilhantemente, no meu ponto de vista, deu prosseguimento nessa ação, foi condenado nessa indenização, dano moral para os funcionários que foram dispensados aí em meio à pandemia. Mas, assim, sem entrar muito no mérito, né, do processo, o que seria o interessante é que a briga aí, que não pode demitir em massa sem a negociação com o sindicato, que o que eles querem? Tirar os sindicatos da jogada. Então, com a DEFORMA, nossa reforma trabalhista lá de 2017, abriu a porteira para quê? Manda embora e não precisa nem de sindicato. E foi o que as empresas estavam fazendo, né? Como diz o nosso mestre, usando a letra fria ali da lei, que olha, é assim. Porém, contudo, né, veio essa pandemia. E essa pandemia causou aí muita sensibilidade no tocante a essas demissões, que é o que foi visto por inúmeros juízes que estavam com esses processos em mãos, analisando demissão em massa aqui, demissão em massa, como nós tivemos aqui o sindicalista, o Gato, falando, os Minas, demissão. Então, foi gerando, né, esse impacto todo. E aí, o que os juízes, óbvio, com bom senso, começaram a aplicar? Vamos negociar, vamos sentar aqui e conversar, porque diante dessa pandemia, essa excepcionalidade, não está sendo possível essa demissão em massa. E foi aí que se levantou essa discussão. E essa semana pegou fogo porque teve um magistrado, respeitando a opinião dele, é evidente, que fala exatamente isso. Quer dizer, então, que vocês reclamam quando o juiz aplica a lei. Né? Que a lei diz o quê? Que é para mandar embora e não precisa de sindicato. Aí depois vocês reclamam porque ele também não aplica a lei, que era para fazer dessa forma.
Mas é evidente, Excelência, que nós estamos aqui no momento de pandemia e nesse caso, que cada caso é um caso, a gente está se referindo a uma demissão em massa, um impacto imenso aí, sem condição de trabalho, no auxílio emergencial que os trabalhadores praticamente não estão recebendo nada. Então, a discussão até voltou no STF, né, que começou também lá atrás, essa história, voltou de novo agora, justamente pelo momento que nós estamos vivenciando. Então, eu acho muito engraçado que quando é para dizer, ó, vamos aplicar a lei aí e, de uma certa forma, prejudica o trabalhador, eles querem enfiar a goela abaixo. Só que a situação é diferente nesse contexto. Então, eu acho que, nesse momento, todas as demissões que foram julgadas e estão sendo ainda, TST, TRT, demissão em massa, STF, que está todo mundo aguardando a decisão, estão sendo necessárias a negociação coletiva para que o impacto não seja tão imenso. Porque então nós vamos ter um país além de trabalho escravo, de desempregados. Completamente. Né? E aí, doutor? Bem, o que nós observamos é o seguinte, é que o direito do trabalho, ele existe porque ele tem natureza nitidamente social. Essa questão da demissão em massa tem a ver com construção da jurisprudência brasileira, culminando no Tribunal Superior do Trabalho, de que o risco do empreendimento é da empresa. Não pode transferir o risco para o trabalhador. É assim que funciona a coisa. Porém, em 2018, dezembro de 2018, o ministro Ives Gandra Filho, interpretando a lei, na qualidade de presidente do Tribunal Superior do Trabalho e também acumulando o cargo de corregedor, ele impôs uma nova mentalidade naquele tribunal de que não existia base legal para se, no caso de demissão coletiva, não havia base legal para que o sindicato participasse de negociações. Então, ele sistematicamente fulminou com essa decisão, vários posicionamentos que existiam na Justiça do Trabalho. De tal forma que, e aí até aplicando a reforma trabalhista, ou deforma trabalhista, que começou em outubro de 2017, então ele simplesmente eliminou essa questão da consulta ou da participação do sindicato para fazer negociações no caso de demissão coletiva. A função aí, como eu falei, é nitidamente social. O sindicato, ele simplesmente, como interlocutor social, ele negocia com a empresa a forma da demissão, formas de pagamento, concessão de alguns direitos, de algumas oportunidades, para amenizar o trauma que é causado pela demissão. Porém, o Tribunal Superior do Trabalho está posicionado nesse sistema. Quer dizer, não há obrigatoriedade de participação do sindicato. Essa decisão que houve em relação ao fogo de chão no Rio de Janeiro, no âmbito do TRT da primeira região, é uma decisão social. Porém, inclusive também a condenação requerida pelo Ministério Público, porém, essa decisão com certeza será modificada no Tribunal Superior do Trabalho. Eu esperava. Eu gostaria que você não dissesse isso, mas eu tinha certeza que ele ia dizer isso. E não adianta questionar, horror, até em termos do Tribunal de Apelação, chamado Supremo Tribunal Federal, porque o Ives Gandra Filho, o ministro Ives Gandra Filho, tem um amigão lá que é o Gilmar Mendes. E muitas decisões da área trabalhista hoje são direcionadas a ele. E como são amigos, eles naturalmente têm conversado muito a respeito dessa situação. E o Supremo Tribunal Federal não tem muita preocupação com o direito social. Lá todo mundo é igual, porém existem direitos que são aproveitados por alguns. Na verdade, essa questão, para mim, já está ou vai estar solucionada no TST,
e eventual recurso para o Supremo Tribunal Federal não vai dar em nada. Ou seja, vai ser mantida a demissão coletiva, tal qual está preconizado na reforma trabalhista, ou seja, que equipara-se a demissão coletiva à demissão individual. Essa coisa de demissão em massa, demissão coletiva, enfim, lamentavelmente também é um assunto muito familiar à estiva, né, Rosselli? Pois é. Tivemos muitos casos, muitos sim. debates, embates, greves, enfim. Isso. Então, que nem o doutor falou e colocou bem nas palavras dele, o que está acontecendo na questão da portuária, nossa vida portuária. Nós temos, como disse no início da minha palavra, nós temos leis, certo? E seria muito que bom que as leis fossem cumpridas, né? Na imparcialidade, não na parcialidade, como está sendo colocado aí. Entendeu? O que está acontecendo? Na Lei 12.815, no artigo 40, lá diz que tem que ter os dois, as duas, como é que se diz a palavra? Fugiu. As duas partes. Não, os dois sistemas. Sistema vinculado, certo? Fichar carteira, né? Contrato coletivo, contrato individualmente do trabalhador, certo? Que nem tem hoje lá. E também tem que ter os avulsos, certo? Então, essa lei, ela fala que tem que ter os dois. Tem a letra E, avulso e vinculado, né? Que aí subentende-se que existe uma paridade. Não fala em porcentagem, mas subentende-se que seria ali um meio a meio, né? 50% avulso, 50% vinculado. O que acontece? Hoje nós estamos com uma negociação travada há 5 anos, acordo coletivo travado, convenção travada, atrasada há 5 anos, tudo no decídio coletivo, tudo para o TST decidir, né? Tem uma decisão que foi enfiada goela abaixo, que é um acórdão que deu 100% de vínculo, desempregou milhares de homens que vivem do avulso para vincular, poucos que estão lá hoje vinculados, que estão sendo sacrificados, né? Porque eles estão lá trabalhando diariamente, estão quase todos com problema de saúde, porque é um trabalho sacrificante, trabalho de container, né? Porque apiar aqueles containers todos, aqueles mega navios que chegam aí, dia e noite, que eles trabalham direto ali, com turnos, e desempregou muita gente. E nós estamos esperando o quê? Que as partes se entendem em mesa. Mas só que quando chega na mesa, eles simplesmente vêm com propostas, nós fazemos nossas propostas, aprovadas com pauta de reivindicações, em assembleia e tudo não saindo da lei, cara, tudo na margem da lei, né? E aí eles vêm com uma contraproposta que sai fora da lei. Eles chegam e falam assim, eu quero só vínculo. Mas e o artigo que fala que tem que ter os dois? Não quero. Pode até ter, mas eu requisito quando eu quiser. E não é assim. Está desempregando, gente. Certo? E tudo que a gente mais quer é que nós nos entendemos. Porque assim como eles dependem da gente, nós dependemos deles. Entendeu? É uma via de mão dupla, é uma via de mão dupla. Um depende do outro. Nós temos umas leis que têm que ser cumpridas para ambas as partes. E na sua totalidade, não só de uma parte que quer, na intransigência, na truculência, impor determinadas coisas que está prejudicando o trabalhador. E com isso, o ganho do estivador caiu, nesses últimos 2, 3 anos para cá, vem caindo acentuosamente, por essa intransigência, a gente não consegue chegar no denominador. E vamos ver se a gente consegue, pelo menos esse ano aí, né, a gente saia desse impasse, né, porque é um impasse que foi criado na estiva e a gente precisa de ter esse acordo renovado, né, que é necessário, porque o caixa público todo está com o acordo tudo em dia, é somente no segmento dos containers. Essa perseguição do estivador é no segmento do container. E precisamos arrumar isso aí. Muito bem, quer completar então? Não, é só interessante que o Célio está falando, às vezes a pessoa ouvindo, que o trabalhador avulso,
até o avulso mesmo, também tem negociação coletiva. Sim. O que ele fala é que a categoria dele, hoje tem os avulsos e tem o vinculado. O vinculado o que é? É o cara que saiu da parede e registrou a carteira de trabalho. E a discussão que eles estão batalhando aí até hoje é exatamente essa proporcionalidade. Tem que ter avulso, mas se também o operador quiser colocar lá seletista vinculado, também pode ter, só que de uma forma igual, que é o que eles estão discutindo aí nessas negociações coletivas, né? Entre os sindicatos, e que não está dando em nada, mas estão ainda negociando, mas não está dando em nada. Está na decisão, para ser decidida pelo TST, está na última instância. Né? Então, os 5 dissídios coletivos, 2015 até agora. Agora, se for conforme 2020, as nossas, o nosso mestre ali, aí, se for conforme ali aquela profecia... Experiências, profecias são resultado de experiência. Resultado né? Vivência, de experiência, vivência, a negociação ali não vai dar certo, né? Vai ser frustrada. Mas vamos ver o que vai ser decidido. E com certeza, como o doutor Stalin falou, chegando no TST, as decisões estão sempre sendo reformadas, mas diante desse clamor social em que nós estamos vivendo, tanto essa categoria, né, porque está perdendo aí dinheiro, o salário está sendo reduzido, postos de trabalho, tanto as outras categorias que, na verdade, estão discutindo qualquer situação que seja também redução de salário, e nessa pandemia toda aí que nós estamos atravessando, talvez tenha mudanças, né? Talvez alguma coisa boa possa acontecer. Talvez se o TST, o STJ, o Supremo, né, não ficassem numa ilha da fantasia, né, Exato. A gente tivesse outras soluções mais voltadas ao social, como disse aqui há pouco o nosso doutor Stalin. A gente volta em instantes. Muito bem, de volta aqui a sequência do nosso ponto de vista, né, com assuntos importantes ligados especialmente a você que é trabalhador, né, seja de que categoria for, trabalhador portuário, enfim, com tantas dificuldades, como todos nós estamos acompanhando nesse momento de pandemia. E a gente tem uma outra informação também que é, no mínimo, estranha, hein, pelo menos para mim, né, que não sou operador do direito. Dívidas trabalhistas deixarão de ter aí os seus reajustes ou não vão contar mais com os juros de mora, segundo definição do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que uma ação de 10 anos atrás, por exemplo, não vai ter a correção, é isso, Thelma, ou não? Então, mais uma bomba aí dessa semana. Assim, é o que acontece. Semana bombástica. A correção aqui, a correção, já estava uma briga imensa lá no STF. Qual era o índice? O IPCA ou a TR? Bom, enfim, decidiram até a propositura da ação fica IPCA, depois TR. E, enfim, só que tinha TR, Selic e mais juros de mora. Aí, o que ele está decidindo aqui? Tira os juros de mora e fica só TR, Selic. Ou seja, é mais uma redução. Do IPCA era cerca, vamos colocar uns 30% de diferença da TR para o IPCA. Se ele tirar os juros de mora, tira mais os 20% aí, mais ou menos, do crédito do trabalhador. Então, ele vai ficar com uma atualização que totalmente defasada, e quando ele receber o dinheiro, que muitas vezes o processo demora 15, 20 anos, é praticamente nada. Né? Agora vamos aguardar aqui se ele decide monocraticamente, né, doutor Stalin, se isso aqui vai para... Não dá para acreditar numa coisa plenário, dessas, né? Porque agora está assim, olha, monocraticamente decide-se, aí ele pode jogar para plenário. Como é que vai ser daqui para frente, né, doutor Stalin, essa situação? Se estivéssemos nos Estados Unidos, na Europa, enfim, né, que o dólar é o dólar, 10 anos depois continua sendo dólar, um euro é um euro, depois, 20 anos depois, está lá o euro igualzinho, não muda praticamente nada. Tudo bem, né, doutor? É preciso analisar o seguinte, que a correção monetária, ela é simplesmente a atualização da moeda no curso do tempo. Os juros, trata-se da remuneração desse valor, ou seja, desse capital. Acontece que o nosso legislador,
ele é muito vagaroso. Então, na medida que surgem os problemas, ele tem que ficar atento e criar uma lei específica para solucionar esses problemas. E o que nós observamos é o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, ou o Poder Judiciário, não pode legislar. Isso é competência do Legislativo. Agora, é interessante a decisão porque o ministro Gilmar Mendes já tinha, primeiro, feito a suspensão de todos os processos trabalhistas em execução. Começou aí. Em segundo, falamos isso foi 2 meses atrás, eu acho. Exatamente. Então, suspendeu. Aí, vamos decidir. Na decisão ficou constando o seguinte, que os valores anteriores à propositura da ação são corrigidos pelo IPCA. E após a propositura da ação, pela Selic. Aí eu faço uma pergunta. O Supremo Tribunal Federal poderia legislar assim? Eu penso que em estado de emergência, o Legislativo teria que criar uma lei específica para solucionar o impasse. E não o Supremo Tribunal Federal ignorar aquela discussão ou resolver a discussão estabelecendo novos parâmetros. Consequentemente, a inércia do Poder Legislativo, o que acontece? Vem uma nova decisão agora do ministro Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte, não, a Selic não pode ser aplicada. Ou melhor, os juros não podem ser aplicados porque a Selic já trata da atualização e dos juros. Então nós teríamos aí um instituto que nós conhecemos como anatocismo, ou seja, é a posição de sobrepujar juros sobre juros. Isso. Então a coisa ficou muito confusa. Agora, o problema maior surge em função do legislativo que não legisla, ou seja, que não cria uma lei específica para solucionar esse problema. Então nós ficamos à mercê do Supremo Tribunal, que nega uma posição e ao mesmo tempo adota uma posição que não tem nada a ver de social e muito menos ainda de uma solução razoável, porque ele legislou criando essa nova sistemática. A Suprema Corte, né, os tribunais superiores, enfim, né, todos aqueles, enfim, o Congresso Nacional, o Poder Executivo, enfim, eles ficam fechados, né, em copas ali, protegidos dentro de uma ilha da fantasia que se tornou Brasília, né, há anos e anos e anos. Você conhece bem, o Stalin conhece muito bem, Thelma também, o Célio, mas o Stalin aqui na mesa é o que tem mais experiência aqui em Brasília, né, Thelma? Todos com nós certeza. aqui, né, com certeza absoluta, né? Quase foi indicado pelo Tribunal, era o Tribunal Superior... TRT2. Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho 2, enfim, né? E bateu na trave, essa coisa toda, por mérito, por conhecimento, deveria realmente estar lá, não tem dúvida nenhuma, né? Aqui não precisa de confete nenhum aqui da gente, né? Mas esse pessoal não sente o calor das ruas, né? Não sente a necessidade... Estão distanciados. Completamente distanciados, né? Diferente do Tribunal de Justiça, por exemplo, fica na cidade de São Paulo, né? Os caras, pelo menos, eles caminham, né, dentro da cidade de São Paulo, almoçam num restaurante ali do lado, aquela coisa toda. É algo mais humano, vamos dizer assim, né? Em Brasília não, porque o cara ou mora, né, num baita num imóvel, num belo apartamento e tal, numa boa casa, não precisa ser de 6 milhões de reais como a do Flávio Bolsonaro. Mas uma boa casa, um bom apartamento. Ou nem mora em Brasília, vai lá, passa a semana, volta no fim de semana. Mas está sempre de avião, né? Avião para lá, avião para cá, enfim. São completamente divorciados da nossa dura e triste realidade, né? Essa é a verdade, né? Infelizmente. Agora, Célio, de uma outra situação que a gente conversava antes do programa, né? Também a gente chegou a discutir aqui muitas vezes, trabalhadores portuários, aqueles que tinham comorbidades, enfim, acima dos 60 anos, andavam aí todos afastados, né, proibidos de exercer os seus cargos, suas funções, né? Sim. E aí? Sim, foi essa MP 595, né, que foi baixada na época, né, por conta do Covid.
e acabou nos afetando na questão das restrições, e é onde afastou centenas de trabalhadores que estavam acima da idade, 60, 65 anos, né? E muitos deles não tinham nada de problema de saúde, né? Mas mesmo assim foi afastado por conta da idade, que foi uma injustiça, né? Na época, batemos muito de frente com os legisladores, né? Porque essa MP, ela depois que foi promulgada, durou aí, depois de mais ou menos, acho que 6 meses, foi para o Congresso, primeiramente, para ser votada. E aí onde foi muitos representantes lá dos postos, né? Porque esse problema não foi só aqui no Porto de Santos, foi em todos os postos do Brasil. Então foram lá para Brasília as federações, representantes de base, né? Para fazer aquela pressão em cima dos parlamentares que foram julgar foram fazer a reformulação do que ia ser colocado nessa MP para se tornar lei e o que não ia ser, né, dos artigos da MP. E uma delas foi que houve um avanço lá na questão da renda, né, porque eles estipularam naquele momento uma renda de 50% do salário, na média do salário, né, que foi feito um cálculo na época. Um cálculo esse que todo mundo contestou, porque eu acho que eles não acertaram nesse cálculo, né, porque reduziu o ganho do trabalhador pela metade, né, e aí nessa reformulação que se tornou lei, eles conseguiram aumentar para 70%, que deu uma melhoradinha, né, na renda. Mas até então já causou um estrago, porque o trabalhador ele teve que arcar com esse prejuízo, né? Prejuízo que talvez possa ser, que futuramente venha a ser até um processo de indenizatório, porque prejudicou o trabalhador. Para todos os para efeitos, né? Para todos os efeitos. Isso aí quer um cara. Aposentadoria, isso, para tudo. mesmo. Então, essa MP ela foi extinta no 1º de janeiro, né? E aí, quando ela foi extinta, todos os afastados puderam voltar a trabalhar. Certo que tinha que passar primeiramente pelo exame médico do ógimo, constatou ali que não tem problema nenhum de saúde, então voltaram, né? A maioria voltou a trabalhar. Então foi corrigido essa injustiça que foi cometida pelo trabalhador, certo? E as outras questões da MP também passou algumas coisas lá que hoje inseriu na lei, né? Que muitas coisas ali nós não somos favoráveis, porque acreditamos que tudo tem que ser na mesa de negociação, não por imposição, né? Na questão de, por exemplo, uma multifuncionalidade não pode ser por imposição, mas sim negociado em mesa, para que uma categoria possa fazer o trabalho da outra categoria, como foi colocado lá, hoje está inserido na lei isso aí. Mas isso não quer dizer também que isso vai, amanhã, quando fechar um acordo ou convenção coletiva de trabalho, vai ter que ser apreciado o acordo. O que manda na lei é o negociado sob cima dos legislados, né? Foi assim que foi fechado na reforma trabalhista. Então, acreditamos que nas futuras negociações, os acordos fechados, os dirigentes sindicais que aí estão hoje, né? Hoje a Estiva está com uma nova direção, né? E está bem assessorada ali, pessoas com inteligência, conhecedores de sindicalismo, e vai estar ali assessorando para poder fazer uma boa negociação e tentar fazer o possível para que essas falhas que houve, né? Que foi implantada, né? Da forma que foi feita, né? Nessa MP, e que também agora está na lei, ela possa ser corrigida num acordo ou convenção. E estamos torcendo muito para isso, né? Para que a gente possa estar junto com o patrão alinhados, né?
E estando ambos para Caminhamos na mesma direção, né? ambas as partes, né? Todos ficam felizes. É isso que para importa, sempre, né? Isso é bom, né, Thelma? Isso seria importante em todos os segmentos. todas as Né? Até porque categorias. somos parceiros, né? E a parceria, sim, tem que andar, tem que estar ali, tem que estar junto, tem que estar alinhado. Exato. Nem dois para tu, nem para mim, vamos empatar pelo menos, né? É verdade. Thelma Rodrigues, fechando aqui mais um ponto de vista. Obrigado a você pela participação, as informações importantes aí que a gente conseguiu transmitir ao trabalhador e esperamos uma semana melhor, né? Embora com todas essas restrições da pandemia aqui no estado. Eu Obrigado, que agradeço, agradeço também aí ao Célio, a presença, representando aí todos os trabalhadores avulsos, estivadores, que é uma das nossas categorias aí que realmente protestam, vão para a rua, aguerridas, né, que estão ali aí na brecha lutando pelos seus direitos e pelos nossos também muitas vezes. E meu mestre querido, Boturão, muito obrigado Obrigado. também. Até a próxima sexta-feira, Se Deus quiser, né? se Deus quiser. Com melhores notícias, né, doutor Stalin? Com Até sexta. certeza, esperamos isso aqui. É Olha, eu verdade. recebi uma mensagem aqui do Washington, do Sindicato Agradece o dos Washington, Comerciários, Chicão também, o Washington agradecendo a participação e parabenizando a Obrigada, doutora Thelma Washington. e o Edgar Um Boturão. abraço ao Washington, um abraço a todo o pessoal do comércio, né? E vamos lutar muito, né, para evitar prejuízos maiores. Obrigado, Célio, pela presença. Até uma outra com a gente aqui, foi um prazer. Ponto de vista, você sabe, ao vivo de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, aqui pela Santa Cecília TV. Nossa reprise é às 8 da noite. Valeu, tchau, gente. Obrigado.